por te escutar, viu, Diogo? Professora Renata, por favor. Ok, muito obrigada, professora Cristiana, obrigada a todos pela presença, sejam bem-vindos à nossa aula magna daqui do PreDMA de 2022, né, do primeiro semestre, mas 2022 nós começamos com o pé quente, graças a Deus, conseguimos voltar ao presencial com muitas atividades, todos nós com saúde, então é muito bom comemorar, e comemorar de uma maneira que a gente possa contribuir com o conhecimento, com a informação, com a formação de todos nós. Professor Diogo, muito obrigada pela presença, muito obrigada pela palestra. Eu tenho certeza que nós vamos aproveitar cada informação. Quero agradecer o apoio também do professor Henrique por esse evento, nosso pró-reitor de pesquisa e extensão, e a professora Cristiane, em especial, que organizou esse evento. Muito obrigada a todos, sejam todos bem-vindos. E eu volto a palavra para você, professora. Obrigada. Obrigada muito obrigada. Professor Henrique, quer falar alguma coisa? Só dar as boas-vindas mesmo aos novos alunos, aos novos professores e agradecer, Diogo, aí. Obrigado pela palestra aí que você vai ministrar para nós. Seja muito bem-vindo à FUMEC. Falar um pouquinho do professor Diogo é fácil. Se fosse falar no pessoal, é mais fácil ainda, né, professora Vera? Temos muitos casos para contar. Mas como hoje é um evento formal, né, e infelizmente a gente não pode estar todo mundo junto no auditório para depois sairmos do evento e poder estender a conversa, então vou ser um pouquinho mais formal, dizendo um pouco do professor Diogo, né? O professor Diogo, ele é bolsista PQ, bolsista de produtividade do CNPq, ele é pós-doutor em administração, ele é doutor em ciências humanas, sociologia e política pela UFMG, graduado e mestre em administração pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele é pesquisador associado da Diretoria de Pesquisas Sociais da Fundação Joaquim Nabuco, é coordenador científico do Núcleo de Inovação Social e Políticas Públicas, tem vários cargos e atividades, inclusive na ANPAD, e foi meu colega já em uma outra época, e tenho o prazer de recebê-lo aqui na Universidade FUMEC, nessa aula introdutória desse semestre, e aí te passo a palavra, Diogo, e você está totalmente às ordens para conduzir essa fala da forma como você achar melhor. Se você, de qualquer forma, qualquer questionamento que for feito, eu anoto, e caso não seja possível, eu te passo por e-mail para você entrar em contato com um aluno específico, tá bom? Então, muito obrigada, Diogo. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar em Belo Horizonte, mesmo que remotamente, na presença de amigos e amigas tão queridos e queridas. Queria que fosse um evento presencial, que eu pudesse estar em Belo Horizonte, que é uma cidade que eu tenho um carinho enorme. Eu fiz o doutorado e pós-doutorado aí em Belo Horizonte. Eu acho que foi uma experiência para além da experiência profissional, uma experiência pessoal muito rica. Deu travada, né, gente? Vou desligar minha câmera. Voltou, Diogo, voltou. Me escuta? Voltou. Internet em Recife deu uma travada, naquela... mas voltou. Mas é um prazer muito grande estar com vocês. Eu gosto muito de conversar com alunos que chegam no curso, chegam no mestrado, chegam no doutorado. E eu queria, em primeiro lugar, que vocês se sintam começando um projeto de vida muito importante. Esse é um momento muito importante para a vida de vocês. Eu desejo que vocês tenham um percurso tão feliz como eu tive, tanto no meu mestrado quanto no doutorado. Sei que vocês escolheram um lugar muito bom, muito importante para fazer. A Universidade FUMEC é reconhecida como um lugar de muita seriedade, de uma formação muito densa, especialmente na pós-graduação. Então, eu dou os parabéns a toda a equipe, a professora Renata e ao professor Henrique, a professora Cristiana e a todos os professores do curso. Vocês não poderiam estar em melhores mãos. Então, é um grande privilégio ter essa qualidade de docentes com vocês. A FUMEC
ela é muito gentil, tem sido uma parceira com a divisão de gestão de pessoas e relações de trabalho. Eu sou coordenador, estou coordenador da divisão, né, nesse triênio. Começamos ano passado, e a FUMEC foi uma das instituições parceiras do nosso Fast Track. Os melhores artigos apresentados ano passado no ENAMPAD foram convidados e encaminhados ao Fast Track. Isso foi uma atuação inovadora da nossa divisão, e contamos com o apoio de vários editores, de várias editoras. O professor Tiago me deu um suporte, nosso líder de tema aqui também em GPR, junto com o professor Jefferson, deu um suporte no diálogo com os editores. Eu estou com uma editora aqui na minha frente, a professora Renata. Então, só para dizer que é um prazer muito grande estar na FUMEC, vendo vocês, vendo os meus amigos Henrique, Jefferson, Cris, Vera. E eu trouxe algumas palavras para a gente conversar um pouquinho sobre pandemia, sobre o que se impacta em relações de trabalho. Tem estudado gerações, tem estudado tanto jovens quanto o processo de envelhecimento, e acabei pensando um pouco nessa como a pandemia tem atravessado essas gerações como um todo. Enfim, fiquem à vontade para perguntar o que vocês assim desejarem. Vai ser um prazer passar essa noite conversando com vocês. Posso compartilhar minha tela? Pode, claro, professor. Deixa eu ver se vai funcionar fácil hoje. Está aqui. Conseguem ver? Ainda não. Está ligando. Rodando, chegou. Conseguimos. Obrigada. Então, vamos conversar um pouquinho sobre gerações e trabalho no Brasil, né? Os desafios em um mundo pós-pandêmico. Pós entre parênteses, porque a gente não sabe, né, qual é o ponto de virada em se imaginar se a pandemia terminou ou não terminou. Para além das questões sanitárias e epidemiológicas, eu acho que o mundo ele será um mundo pós-pandêmico em todas as questões. Essa pandemia nos atravessou enquanto pessoas, enquanto sociedade, enquanto organizações, e refletir sobre ela vai ser um desafio para todos nós, pesquisadores, estudantes e gestores, seguramente pelo menos na próxima década. Eu vou trazer alguns apontamentos para a gente conversar. Bom, seguramente vocês, ao se depararem com o termo gerações, já devem ter visto o que eu chamo de literatura de aeroporto, que é uma literatura pertinente, importante, mas o tema gerações está muito associado a uma tentativa de classificação. Então, a gente abre uma revista, assim, a geração X, a geração Y, a geração dos millennials, a geração Z. Eu acho que talvez vocês nós fizemos e fazemos um esforço de tentar nos encaixar dentro dessa classificação, mas a primeira coisa a pensar que isso é uma classificação, diria, uma definição gerencial sobre gerações, e é uma classificação muito distante da nossa realidade, porque é uma classificação que diz respeito a uma realidade estrangeira. Baby boomers, filhos da guerra. Então, ou seja, pensou-se muito nos Estados Unidos, uma geração daqueles que ficaram, e aí essas marcações temporais foram feitas a partir daquele contexto. Quando a gente importa uma classificação, uma definição, uma tipologia de um contexto para o outro, não quer dizer que você não possa usá-la. Então, com isso eu quero dizer que não é impossível a gente falar, trazer alguma tentativa de aproximação para falar de geração Y, Z, como a gente usa nas organizações. Mas é importante compreender que isso vem de uma realidade estrangeira e que isso é aderente a um pequeno perfil dos brasileiros. Tá? Eu vou retornar a esse ponto mais adiante. Bom, qual que é a definição de geração? Geração é uma metáfora, é uma comparação. É uma metáfora para uma construção temporal, mas, porém, para uma construção social do tempo.
né? Não é uma mera marcação temporal, como o pessoal da demografia faz. A demografia utiliza um termo chamado coorte, que é para pegar as pessoas nascidas do ano tal ao ano tal. Então, às vezes, geração, a gente acha que tem essa mesma ideia de coorte da demografia, que marca um único corte temporal, digamos assim. A ideia de geração é uma ideia de construção social do tempo. Em sendo construção social do tempo, ela se refere às experiências vivenciadas por um conjunto de pessoas naquele tempo social, naquele tempo histórico. Ou seja, quando a gente olha para os jovens que vivem uma mesma experiência, os mesmos problemas históricos concretos, esses fazem parte de uma mesma geração. Então, é menos porque eles nasceram entre um período X e um período Y, e mais porque eles vivenciam um mesmo problema histórico. Deixa eu ir voltar, não gosto de olhar para vocês também. Deixa eu tentar dar um exemplo prático do que é vivenciar esse mesmo problema histórico. Quem tem 40 anos ou mais, eu não sei se tem alguns estudantes mais jovens, mas os que têm acima de 40 anos, seguramente recordam o que foi vivenciar a década de 80 no Brasil. Né? Então, essa memória da inflação, né? Uma inflação alta, fila da carne, fila do leite, etc. Quando eu falo com alunos muito jovens, eu pergunto, aluno, como é que o seu pai, ou a sua mãe ou a sua avó faz compras no supermercado? Eles fazem compras muito pequenas, ou você tem memória de algum avô ou algum pai fazendo compra de um carrinho muito grande ou de 2 carrinhos? Aí o aluno chega para mim, professor, minha avó gosta de fazer uma compra muito grande, são 2 carrinhos. E aí eu pergunto, você sabe por que ela faz isso? Você, jovem, tem alguma memória de por que a sua avó faz isso? Ou por que seu pai, considerando em torno de 60 anos, faz isso? Os jovens não conseguem lembrar. E os alunos mais velhos têm, professor, a inflação, né? Porque a gente recebia o dinheiro, ou nossos pais recebiam o dinheiro, precisavam correr para o supermercado e comprar tudo que eles podiam comprar, porque no outro dia ou na outra semana aquele dinheiro perdia valor. Então, eu tomo essa experiência da década de 80 e como essa experiência marcou uma geração, 30 anos depois, 40 anos depois, comportamentos de consumo se repetem porque foram marcados, foram uma experiência social de uma geração. E é muito interessante que o jovem de 20 e poucos anos, ele não consegue entender. Aí eu faço a brincadeira, peço que eles conversem com o pai ou com o avô, e na aula seguinte eles trazem o diálogo, e dizem, professor, minha avó falou isso, é isso mesmo. Então, enfim, quando eu falo de experiência social, experiência geracional, ela vem exatamente nesse mesmo sentido. É isso que marca uma geração. Vai ter nascido de 70 a 80, de 80 a 90. É ter vivenciado aquilo ali enquanto experiência. Então, retomando, perdão, essa noção de vínculo geracional, como a gente falou, ela é fruto das experiências vividas do tempo contemporâneo, inspirado não no conceito quantitativo de tempo, e sim no conceito qualitativo de tempo, que é ligado exatamente às experiências. Se a gente faz um debate sobre gerações e modernidade, né, entendendo a ideia de modernidade como um processo social, e ainda retomando aquele exemplo de quando eu converso com os alunos mais jovens, eu acabo perguntando, os que são mais velhos podem perguntar, às vezes, para os filhos de vocês, façam essa experiência. Eu pergunto para o aluno, o que você quer ser quando crescer? Né? Onde você quer trabalhar em 2030? Então, essas perguntas marcando uma ideia de futuro para eles. E aí,
a experiência geracional faz com que você tenha ideias de futuro que são bastante diferentes. Quando a gente pergunta pro jovem, ele acaba dando uma ideia de carreira, que é uma ideia muito mais difusa de carreira. Quando eu faço uma brincadeira inversa com o jovem, eu falo assim, olha, meus alunos, eu tenho uma proposta para vocês muito importante. Eu vou garantir, enquanto professor, que assim que vocês se formarem, vocês vão ter um emprego, que vai pagar um bom salário, só que vocês vão ter que passar 10 anos nesse emprego. Eu quero que vocês reflitam um pouco sobre essa experiência. Aí os alunos falam assim, professor, é bom, mas eu não sei se eu quero passar 10 anos, não. Eu não acho que eu queria, não. E aí, para outro grupo, eu pergunto assim, faço a mesma proposta, a mesma situação, e peço para que eles se coloquem no lugar dos pais. Se eu perguntasse isso aos pais de vocês, pessoal, aí os alunos falam, professor, meu pai ia adorar se eu trouxesse hoje para casa à noite essa proposta. A mesma proposta, a mesma ideia de futuro, a mesma ideia, né, de carreira, duas gerações compreendendo esse exemplo de modo diferente. Isso tem a ver com a ideia de temporalidade. Isso tem a ver com uma ideia de temporalidade que as gerações têm distintas, têm de modos distintos. Essa ideia de modernidade, são as gerações acima de 40 anos, elas têm a ideia de uma linearidade. Então, quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de transição de carreira, essa ideia de linearidade dá uma perspectiva de eu vou me formar, eu vou conseguir um emprego, eu vou casar, eu vou trabalhar um tempo naquela empresa e eu vou aposentar. Então, quando eu brinco com os alunos e peço que eles tragam a minha proposta para os pais, eles acham muito bom porque eles garantem, eles têm essa certeza da ideia da linearidade, essa ideia de uma estabilidade, e a geração mais velha entende isso como algo positivo porque elas têm o trabalho como elemento central na constituição identitária. Então, o trabalho é um elemento central. Quando o jovem reclama dessa ideia de ter que trabalhar 10 anos no mesmo lugar, não é que ele desconsidere o trabalho, ele considera o trabalho importante. Mas ele não confunde a sua identidade a partir do trabalho. As gerações mais velhas têm o trabalho como um elemento central nessa constituição da identidade. Para os modernos, essa trajetória e essa carreira, elas funcionam a partir de uma linearidade e se configuram no que a gente chama de biografia normal, né? Essa ideia de carreira linear, ela engloba a formação para o trabalho, né? Ritos de passagem bem determinados, temporal e socialmente, por exemplo, sair de casa, casar, iniciar os estudos na universidade. Então, são ritos de passagem bem marcados socialmente. Quando a gente traz para a juventude, a gente tem outras reflexões para se pensar. A primeira coisa quando a gente fala de juventude, primeiro é entender isso no plural. No plural, juventudes. Por que a gente fala de juventude no plural? Primeiro que essa ideia de juventude, ela acaba sendo uma ideia totalizante, de que a gente acha que jovem é igual em todo lugar. Num país como o Brasil, a gente tem uma pluralidade de jovens, de percursos juvenis, muito atravessado em função da desigualdade, né? A juventude hoje, ela, não só no Brasil, mas em grande parte dos países ocidentais, há um fenômeno chamado de prolongamento da juventude. Então, enquanto os nossos pais, eles saíam de casa mais cedo, iniciavam a vida laboral mais cedo, ingressavam na vida adulta em torno de 20 anos, hoje os jovens
há o fenômeno chamado de prolongamento da juventude, que consiste nesse adiamento dos ritos de passagem para a vida adulta, e isso reconfigura tanto a juventude quanto, digamos, a vida adulta. Se nós compararmos a juventude hoje com a juventude no passado. Então, essa é uma característica da juventude hoje. Outra coisa que marca a juventude hoje, no Brasil em especial, é refletir sobre o significado do trabalho, marca a juventude hoje de outra maneira do que o significado, o sentido e significado do trabalho para gerações anteriores. Então, quando eu brinco com os alunos e faço a proposta do emprego pós-formatura e ficar 10 anos, eles são resistentes à proposta porque eles entendem o trabalho não como algo, como a noção apenas de estabilidade, e sim como um lugar e uma oportunidade de prazer e de realização profissional. Então, passar 10 anos os afasta dessa ideia de prazer e realização profissional, porque o significado do trabalho para a juventude tem esse elemento marcante. Quem é da área de pessoas já deve ter escutado muito a ideia de carreiras sem fronteiras, enfim, a ideia de jovem pós-moderno. A literatura fala que para esses jovens pós-modernos você tem uma ideia de biografia de escolha, no sentido, lembra que nós falamos para os modernos de uma biografia normal, aquele percurso estável, normalmente com poucos vínculos laborais. Há casos de pessoas que passaram a vida inteira numa empresa ou em 2 empresas. Então, para o jovem pós-moderno, você tem entradas e saídas não lineares de carreira, mudança de carreira, isso é extremamente comum. Passa um tempo fora do Brasil, retorna, inicia uma carreira, começa um novo empreendimento, fecha. Então, é isso que se chama de biografias de escolha, porque é a partir das escolhas dele, e elas atravessam um percurso não linear, né? Inclusive em setores como um todo. Isso configura, em certa medida, a ideia de carreira sem fronteiras. Mas, considerando o contexto do Brasil, a gente tem que questionar: carreiras sem fronteiras para quem? Quem são os jovens no Brasil que têm acesso a esse tipo de biografia? Né? A gente percebe que é a menor parte. O jovem no Brasil, em grande medida, ele é um jovem em situação de vulnerabilidade social. Então, e aí isso é uma provocação muito grande, principalmente para a nossa área de pessoas. A gente acaba estudando muito conceitos e teorias que tratam de um tipo de jovem, de um tipo de trabalhador, que, na verdade, é a menor parte dos jovens, a menor parte dos trabalhadores no Brasil. A maior parte dos jovens no Brasil, se você pegar em torno de 20 a 24 anos, não trabalha. Cada vez mais no Brasil, a gente tem a figura do jovem nem. É aquele que nem trabalha e nem estuda. Saiu uma reportagem no Valor Econômico essa semana, falando do percentual dos jovens nem no Brasil. Não é de se estranhar que as regiões com maior percentual de jovens que nem trabalham e que nem estudam esteja no Norte e no Nordeste, isso é em torno de 30%. Imagine, você tem 30% de jovens que não trabalham e nem estudam. Esses jovens, eles não têm nenhuma biografia normal, né? Porque eles estão fora do ensino por N razões, não conseguiram inserção no mercado de trabalho. A pandemia tornou essa inserção de maneira muito mais dificultosa e precarizada. E também não são aqueles jovens da chamada biografia de escolha. Né? Imagina, se ele nem consegue ter uma biografia normal, muito menos uma biografia de escolha, de fazer um intercâmbio ou de mudar de carreira. Obviamente, esse jovem tem uma biografia. Né? E que biografia é esse jovem? Que biografia tem esse jovem em situação de vulnerabilidade aqui no Brasil? É uma biografia de sobrevivência e de subsistência.
né? De trabalhos intermitentes, de bicos, de trabalhos muito, muito precários. E não se fala desse jovem, e não se fala para esse jovem, né? Na academia, nós temos estudos sobre esses jovens em vulnerabilidade social, mas é uma parcela pequena desses estudos. Mas quando a gente abre as revistas de negócio, aí realmente não há teoria para esse jovem. É como se fossem jovens invisíveis. E esses jovens em vulnerabilidade são jovens que são atravessados por vários marcadores sociais. A noção de interseccionalidade, ela é uma noção que mostra que esses marcadores sociais, como raça, como idade, como origem social, etc., etc., eles se atravessam e se misturam e marcam a trajetória desses jovens, seja no aspecto do favorecimento, seja no aspecto dos obstáculos e das dificuldades a que esses jovens podem ter. Então, analisar jovens em vulnerabilidade social no Brasil é analisar jovens que têm uma biografia de sobrevivência, subsistência, e que são atravessados por vários marcadores sociais. Esse atravessamento ele vai gerar nuances no processo, seja de inserção escolar, seja de inserção ocupacional e profissional, como um todo. Como eu disse, eu ia conversar um pouco dos jovens e ia pular lá para o outro lado do caminho, que é o envelhecimento e aposentadoria, que é o tema que eu tenho estudado com mais afinco nos últimos anos. Quando a gente fala de envelhecimento e aposentadoria, a primeira coisa a se refletir são sobre as representações, né? Parece que são sinônimos, velhice, idoso e terceira idade, mas eles não são. São distintas representações com distintos significados. A ideia de velhice está associado a dificuldades, a uma visão de doença, a uma visão de limitação. Idoso é um termo, digamos assim, um pouco mais neutro, tanto que é o termo que é utilizado nos aparatos legais, Estatuto do Idoso. E a terceira idade, ela é um termo revestido de uma perspectiva mercadológica de entender aquele grupo etário como um grupo consumidor. Quando a gente pensa em terceira idade, a gente logo pensa, por exemplo, numa propaganda de um casal de jovens fazendo um cruzeiro nas ilhas gregas. Então, essa ideia de terceira idade está ligada a essa ideia do consumo, do potencial consumo para esse grupo etário. A grande questão é que o tema do envelhecimento no Brasil, ele tem sido muito atravessado a partir do debate da reforma da Previdência, que é um debate importante, né, mas que não esgota as reflexões sobre tanto envelhecimento quanto aposentadoria. Eu tenho pensado muito e tenho refletido muito sobre quem é essa geração que eu chamo de aposentável no Brasil. Uma geração aposentável, eu diria assim, é uma geração que tem em torno de 50 e 65 anos, dependendo da ocupação, enfim. Vamos botar de 50 a 70 anos. A literatura chama essa geração de geração sanduíche, porque essa geração, ela possivelmente tem os pais vivos, tem 60 anos, pode ter uns pais com 80, 85 anos, e essa geração ela tem de 1 a 2 gerações para baixo. Além de ser a geração sanduíche, os dados do Brasil mostram que essa geração, ela, em relação às outras que estão ao redor dela, é a geração que detém maior aporte financeiro. Ela detém maior responsabilidade financeira intergeracional. Tá? É uma geração que tem o trabalho como um elemento central muito forte, né? É uma geração que tem essa responsabilidade, inclusive, salarial muito forte, considerando a geração para cima e 1, 2 gerações para baixo. Isso marca muitas coisas para esses aposentáveis no Brasil. Quem é servidor público, ou deve saber, que não for, vou explicar. No serviço público, quando você, servidor,
cumpre o tempo de aposentadoria e não se aposenta, de permanência de aposentadoria, você deixa de contribuir. E aquele valor volta para o seu contra-cheque. E aí tem sido bastante interessante no sentido de conversar com essa geração de aposentáveis. Eu tenho estudado muito o processo decisório de aposentadoria, e ao conversar com essa geração que recebe o abono de permanência, e ao questioná-la sobre a tomada de decisão para a aposentadoria, muitos questionam: eu não posso me aposentar porque eu vou perder renda. Ao se aposentar, você deixa de receber o abono de permanência. E ao perguntar por que ele não se aposenta, fala assim: olha, eu recebo abono de permanência, e com esse abono de permanência eu pago a faculdade do meu neto. Eu pago o plano de saúde da minha filha. Então, esse entendimento de geração sanduíche é uma geração que construiu toda a sua vida adulta poupando, fazendo poupança como um todo, na expectativa de que poderia gozar do dinheiro acumulado quando da aposentadoria, e ela vive uma situação hoje no Brasil que ela tem que retardar ao máximo a decisão de se aposentar por compromissos intergeracionais que se tem. Uma das coisas que vão ser estudadas seguramente com o processo da pandemia, como a pandemia, como muitos idosos morreram na pandemia, esse é um impacto nas famílias do Brasil que tenho certeza que isso vai ser melhor apresentado, mas várias famílias perderam a principal fonte de renda. O contexto de precarização hoje no Brasil, ele é maior porque parcela da população que faleceu é uma parcela idosa detentora da renda daquela estrutura familiar. Então, essa pandemia teve uma dinâmica muito precarizante, muito em função disso também. Esse é um cenário. Envelhecimento e aposentadoria são problemas centrais para todos os países ocidentais, em grande medida, que são países de poupança mais baixa, seguramente para as próximas décadas. E esse, para mim, se não for o principal, está entre os 3 principais problemas do Brasil para os próximos 20 anos. Né? Para além de uma questão previdenciária, as nossas cidades, o nosso país, ele não está preparado para o sujeito idoso como um todo. Então, é algo que a gente precisa discutir enquanto área, na perspectiva do consumo, na perspectiva da presença e permanência desses trabalhadores nas organizações, por N razões. Isso é um tema que vai perpassar a área de finanças, enfim, é um tema que vai nos atravessar como área, acho que seguramente durante pelo menos essa próxima década. Né? A aposentadoria ela tem uma discussão muito marcada também de gênero, né? Existe recorte de gênero sobre a decisão de aposentadoria. É extremamente comum nos estudos e na nossa vivência pessoal compreender o homem se aposentando e tendo dificuldade de compreender a vida pós-aposentadoria. As mulheres conseguem compreender melhor porque sempre tiveram dupla jornada. Então, essa transição ela é menos agressiva na perspectiva pessoal para a mulher do que para o homem. Então, o gênero é uma coisa que atravessa a discussão de envelhecimento e de aposentadoria. E esse debate sobre a aposentadoria para a juventude traz o quê? Distintas concepções sobre o tempo, né? O futuro versus o presente, né? Há uma discussão extremamente importante para se fazer, que é a questão que esse debate é um debate que está ligado ao urbano e ao formal, que são aqueles que estão na cidade, aqueles que contribuem. Esse debate sobre aposentadoria é um debate que acaba alcançando aqueles que contribuem para a Previdência e deixa de lado ou traz um conjunto de dificuldades muito maior para os informais.
Então, e os informais? É uma outra questão que o Brasil precisará discutir, que a academia também, né? E hoje nós convivemos com distintos significados sobre aposentadoria e envelhecimento. A gente vai desde o imprestável, na ideia de velhice, até aquela figura do avô no interior, do sábio. Quem é de interior sabe que, no final de ano, todos nós partimos para a casa do avô, para a casa da avó no interior, e aquela figura daquele idoso é a figura do sábio. Então, nós convivemos com esses distintos significados da própria ideia de envelhecimento. E a pandemia? Né? Eu já passei de maneira atravessada como a pandemia tem tornado esse debate geracional mais intenso, mais particularizado. A pandemia tem nos trazido uma adoção intensiva de tecnologia de informação e de comunicação, das TICs como um todo. Se vivencia uma intensiva informatização dos processos de trabalho. Os estudiosos da área de TI apontam que no primeiro ano de pandemia viveu-se uma década em um ano, impacto no controle, no processo. Isso trouxe uma desestigmatização do home office, que era algo muito particular para pequenas categorias e ocupações, e acabou se desestigmatizando, uma maior flexibilização da jornada de trabalho, e não se discutiu com a mesma ênfase as condições de trabalho e saúde do trabalhador, né? Todos nós, depois de 2 anos de pandemia, vivenciamos uma intensificação do inotrabalho, né? Então, acho que hoje a gente ainda fala de home office, fala desse trabalho em casa, mas com... Deu uma travada, Diogo. Travou, Deu uma travadinha, Diogo. Condições de trabalho. Agora voltou. Quando você estava na última frase, deu uma travadinha, voltou. Fala para mim. Precisa discutir também as condições de trabalho e saúde do trabalhador. Não, deu uma travada depois da sua última frase, eu não sei qual que você falou depois do trabalhador, não sei se você chegou a falar, eu vi pelo seu olhar que você tinha dado uma travada. Só para você pegar um gancho, a Aline, ela refletiu que, além da percepção de trabalho estar associada hoje à felicidade, ela também refletiu tanto que a pandemia fez repensar no alfabetismo digital no meio rural, as diferentes realidades, os diferentes conceitos. Acho que só para ver, que eu não sei se você consegue ver os comentários. Mas, por favor, Diogo, continua. Obrigada. Eu já vou finalizar para a gente para esse debate, que é a parte boa. E aí, para fechar esse debate de gerações, esse debate da pandemia, a gente resgatar a importância de se pensar as gerações no plural, falar de juventudes, a gente já discutiu, é importante falar isso no plural, falar de idosos tem que ser no plural, a gente não pode considerar que um idoso de 65 anos tem as mesmas características e demandas de um de 75 e de um de 85 anos. Quando a gente fala terceira idade, quando a gente fala idoso, a gente homogeneiza contextos diferentes, demandas diferentes no mesmo conceito. Então é importante fazer isso no plural e debater isso intensamente na academia, pensando no nosso contexto, né? Para além dessas classificações estrangeiras, essas classificações estranhas ao nosso contexto, é importante fazer um debate contextualizado
Isso no contexto rural tem uma demanda, nas capitais tem outra, cada cidade tem características que tornam isso mais difícil ou menos difícil. É importante fazer esse debate contextualizado. A pandemia trouxe a ideia das desigualdades como algo muito marcante, pensar como superá-las, como a pandemia atravessa as distintas gerações. Eu termino com essas reflexões para a gente pensar, com um convite para a gente dialogar sobre esses temas, pesquisar sobre esses temas, e eu fico à disposição. Aqui estão os meus contatos, para quem quiser trocar alguma ideia, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, e igualmente à vontade para a gente bater um papo agora. Muito obrigado. Eu não sei nem como agradecer. Eu adorei. Eu não sou da área, né, Diogo? Então eu posso abrir a minha ignorância aqui absoluta dentro desse tipo de reflexão. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção é você usar plural para definir gerações ou jovens, ou o quanto eu me sinto desconfortável sobre essas classificações usadas, e eu vejo que no colégio, nas escolas, às vezes até em algumas áreas, essas classificações geracionais são usadas, e aí eu não sei se a minha memória é muito boa, e eu sou abaixo da de 70, apesar de eu ter nascido em 70, ou se eu estou fora do eixo, porque, por um lado, eu me julgava flexível, moderna, inovadora e tal, mas se tem a ver com a experiência, você me fez refletir que, às vezes, a experiência da gente também é muito galgada naquilo que a gente aprendeu, e não necessariamente na própria experiência. Então, como eu tive como mentoria uma pessoa muito mais velha que eu, que era o meu pai, e que nasceu em 25, ou seja, já era um pai velho, né? E estrangeiro e tudo, e que compartilhava muito o conhecimento dele, as angústias e tudo, é como se eu tivesse absorvido um pouco da geração passada. Aí eu comecei até a me entender um pouco mais, ou seja, assim, apesar de eu ser moderna, por um lado, ter feito computação numa época que mulher não fazia computação, trabalhar com banco de dados que a gente não podia trabalhar, trabalhava só com AD, né, Edna? A Edna sabe disso, minha parceira, minha colega na área de TI, onde que a gente não podia ser homem na área de TI, né? Não podia atuar na área de TI como homem, a gente tinha que atuar como secretária, como algo assim mais fazendo a ponte. E isso me fez refletir o quanto esse novo mercado de trabalho, como você disse, e essa angústia do velho, do novo, do jovem, do aposentado, e o quanto a gente... Nossa, isso me fez repensar um monte de coisa. Ainda bem que eu estou em fase de repensar mesmo, e não de enlouquecer, né? Eu coloquei aí exatamente essa questão, né? Eu vivo no mercado de trabalho, né? Hoje eu não estou mais na área acadêmica, estou direto na empresa. Uhum. E aí duas coisas interessantes que você falou, né? Você falou, na época que a gente não entrava mulher na área. Piorou, Cris, piorou. Piorou? Esses dias eu estava fazendo uma reunião de planejamento estratégico, era eu sozinha, única mulher no meio de todos os sócios homens. Será que a gente fugiu? Não sei. Aí eu vou colocar para você um detalhe que o professor Diogo falou e que me chamou muita atenção, porque isso está gritante no mercado de trabalho, que é assim, no mercado de TI, né? Que eu atuo no mercado de TI, que é assim, o jovem que acha que é bom, que sabe programar, que sabe desenvolver e tal, esse cara, ele não tem postura. Ele não tem postura para trabalhar. Então, às vezes, ele tem alguma técnica, porque não tem também todas as técnicas, ele tem alguma técnica, mas ele não dá conta de entrar no mercado de trabalho porque ele não tem postura adequada, ele não é compromissado, ele não é autodidata. Aí, ele conflita com o cara mais velho, que o cara mais velho é o cara que vai ensinar ele. E muita gente morreu aqui. Isso que você falou é sério. Eu tive vários colegas que morreram aqui. Então, isso deu uma dicotomia
que eu vejo que é um dos problemas do mercado de trabalho de TI hoje. Você vai buscar um profissional, você está buscando um profissional fora do país. Você está buscando um profissional lá em São Paulo, sei lá onde. Isso, o home office facilitou para um lado, piorou para outro. Então, por exemplo, a gente que às vezes é pequena empresa, está sofrendo com assédio no profissional da nossa empresa. O tempo inteiro. Por quê? Porque o cara está lá em São Paulo desesperado, querendo um cara, ele vem aqui, busca, bota o cara ali no interiorzão, né? Agora, recente, eu perdi um funcionário excepcional para São Paulo. Quer dizer, a família dele mora em Dom Cavate, uma cidade desse tamanhozinho, um ovo de cidade aqui no estado de Minas. Mas ele gosta de lá, ele nasceu lá. Aí o cara está pagando ele salário de São Paulo lá. Então, como é que você compete com um trem desse? Agora, quem é esse cara? Ele é um mediano, ele não é nem o jovem e nem o velho, tá certo? O mais velho. Então, assim, eu lembro muito, quando você falou aí, me ocorreu muito uma ocasião que eu vi, por exemplo, algumas empresas agirem dessa forma. Punha um cara novo, aprendiz, e eu uso muito essa ideia. Adoro trabalhar com gente jovem, né? Isso deixa a gente jovem. Viu, Cris? Então, eu trabalho muito com gente jovem. Então, eu gosto muito. Por quê? Você pega um cara que está lá para ser feito e constrói aquele cara. Mas hoje você perdeu muita gente que fazia esse papel da ponte. Da ponte. Então, isso é fato. A pandemia causou isso. Eu não tinha parado para pensar. Achei que foi muito boa essa sua colocação. Tem aí um negócio muito importante. O professor Jefferson ia falar alguma coisa também, que ele abriu o microfone, vou pedir para ele... Jeff. Oi. Aí, Cris, eu que recebi a notícia de mais um familiar. Né? Nós estamos falando de pandemia e a pandemia não para aqui, né? É difícil. Gostei muito, mais uma vez, da palestra aí, né? Acho que eu me lembro da primeira vez que você falou de ageísmo, eu estava lá em Portugal, né, naquele congresso. Realmente foi um tema que despertou em mim um interesse muito grande. Mas eu vim para essa sua palestra de hoje já intrigado, né? Porque você falou de desafios, né? Desafios de um mundo pós-pandêmico. Eu tenho pesquisado algumas coisas, Diogo, nesse sentido. E, assim, de fato, esse fenômeno pós-pandemia, ele já tem impactado muito como objeto de estudo de várias pesquisas. E aí, assim, eu fiz uma síntesezinha, né? Já pensando numa possível bate-bola com você hoje, né? Assim, algumas pesquisas estão olhando muito para o olhar positivo do pós-pandemia, né? Por exemplo, e do que aconteceu na pandemia. Por exemplo, uma pesquisa de 2021 identificou que, mesmo com a pandemia, os processos de produtividade aumentaram, o índice de colaboração melhorou, né? E os desafios que essa pesquisa encontrou foram ligados à questão entre gerações, né? A questão mais de conectividade e as disparidades na percepção de cultura organizacional com o impacto da pandemia. Eu achei isso muito interessante, porque ele destaca, ao final dessa pesquisa, que para o futuro pandêmico, vamos dizer assim, que nós estamos mais ou menos vivendo, eu ainda acho que a gente ainda está no olho do furacão da pandemia, os desafios seriam entender melhor o papel da tecnologia, as percepções de uma nova cultura e dos novos valores. Já em uma outra pesquisa, Diogo, relataram o contrário, né? Vendo um pouquinho dessa diferença. Perda de produtividade e preocupações em relação à saúde e segurança. Que aí, essa perspectiva, que eu chamo assim, eu vi várias pesquisas, uma perspectiva mais funcionalista, olhando quais as formas de melhorar a produtividade, competitividade, e ainda poucas pesquisas numa perspectiva mais crítica dos impactos negativos da produtividade, da pandemia. E aí, nessa pesquisa, encontrou um pouquinho da questão do peso da sobrecarga de trabalho e da redução das interações sociais. E aí, ele destaca como desafio entender como ressocializar, né? Como vai ser esse processo de ressocialização, de nova transformação das cargas de trabalho, né? Visto que
ou seja, há uma tentativa de se manter essa produtividade que foi alcançada em níveis da pandemia. E, assim, um dos autores que mais me chamou a atenção, e aí eu queria ver a sua opinião, ele fala de diferenças de gerações, né? Ele fala que a geração Z, ela foi uma das mais duramente atingidas pela pandemia, tanto em educação, quanto em finanças, quanto em relacionamentos e bem-estar. E ele destaca que entender esses impactos negativos, né, pode ajudar na compreensão de novos entendimentos para novas gerações. Mas só que, assim, todos os artigos, no modo geral, esses poucos de perspectiva mais crítica, quanto de perspectiva mais funcionalista, destacam que a gente ainda está longe de entender os impactos dessa pandemia, tanto em gerações, quanto em questões de trabalho. E aí, assim, eu fiquei muito intrigado com o título do seu tema, né, que seria assim, os desafios para o trabalho, né, para gerações. E assim, Diogo, eu queria ver só aprofundar um pouquinho na questão dos desafios que você enxerga para o Brasil, porque a maioria dessas pesquisas estão sendo publicadas em âmbito internacional, né, só tem uma pesquisa que eu achei que é a sua cara, né, que ela fala de desafios para todas as idades e todas as gerações, mas ela fala sobre uma perspectiva mais social e pouco mais ligada ao trabalho, né, mas ela é muito interessante. E ela fala das questões em relação à saúde, segurança, emprego, renda, tributação e principalmente no planejamento do envelhecimento. Mas o que você enxerga disso no Brasil, Diogo? Você falou um monte de coisa, me ajuda a recuperar. Eu fui pegando o seu tema ontem, na verdade, e eu fui detalhando os meus ensaios aqui. Um monte de coisa boa, Jefferson. No final, Diogo, é para você abrir a bola de cristal e falar o que você prospecta, né? Mas, assim, uma coisa bacana de falar sobre essa ideia da produtividade, né? Como essa pandemia atravessou a gente de maneira diferente. Então, ou seja, quem ficou nas empresas, que não foi demitido, trabalhou muito mais. Então, a gente já percebe que esse trabalho em casa, esse home office, trouxe um ganho de produtividade para as organizações, né, para aqueles que ficaram. Então, digamos assim, na perspectiva organizacional, a gente pode falar de ganho de produtividade, né? Numa outra ponta, a gente pode falar no processo de exclusão, né, de pessoas que foram retiradas do mercado de trabalho. Então, esse mesmo mercado de trabalho, essa mesma pandemia, ela gerou um contexto de maior produtividade para aqueles que ficaram, área de TI, o trabalho home office super legitimado, o serviço público como um todo, aderindo a home office, vários órgãos federais instituíram o teletrabalho, o órgão no qual eu trabalho, que é uma fundação de pesquisa federal, está em vias para formalizar o teletrabalho. Quando eu falo com os meus colegas da Fundagem, a gente tem trabalhado muito mais, eu tenho publicado muito mais, tenho participado de muito mais bancas, palestras, etc. Isso tem um contexto, tem outro contexto do contexto daqueles excluídos. No contexto da exclusão, a gente precisa compreender que há algumas ocupações e profissões que são mais facilmente transitadas para o home office do que outras. A gente consegue fazer home office. Um faxineiro não consegue fazer home office. Um gari não consegue fazer home office. Então, aquelas empresas que tinham 3 andares, 5 andares nos empresariais, que entregaram 70% do seu espaço físico, né? Aquelas pessoas de trabalho intelectual passaram a trabalhar em home office. Aquelas pessoas que faziam trabalho operacional, do cafezinho, da limpeza, da segurança, não vão fazer trabalho home office. Elas perderam o emprego. Então, a pandemia nos atravessou nos dois sentidos. Eu não acho que a gente deva romantizar a pandemia, analisando que trouxe ganhos, nem criticá-la analisando apenas da exclusão, simplesmente compreender que ela nos atravessou, gerando um fosso e gerando perspectivas de um lado e de outro. Existe um lado perverso do ganho de produtividade para a geração de emprego como um todo,
que é o seguinte, eu não sei se eu tenho algum economista aqui entre nós que pode me ajudar um pouco nesse processo. Quando a gente tem um processo desse como a pandemia, que é uma demissão muito grande, aqueles que ficam trabalham de maneira muito mais intensa. Ou seja, digamos que a economia tenha retraído 10%, e essa retração de 10% gerou a perda de 100 mil empregos. Esses 100 mil empregos eles só serão novamente gerados com um crescimento de 15% ou 20% da economia. Porque, por exemplo, se empresa, eu tinha em um setor 10 funcionários, eu demiti 4, e os 6 que ficaram estão dando conta de fazer o que aqueles 10 fazem, eu só vou contratar os outros 4 quando eu tiver crescimento de faturamento que justifique eu crescer e contratar mais 4 funcionários. Então, esse é um chamado efeito perverso do ganho de produtividade. A sanfona, o movimento rebote da sanfona, ele não acontece na mesma intensidade. A área, como Cris e Edna colocaram, é uma área superaquecida, os salários pipocaram nesse sentido, e aí eu acho que tem o nosso papel, sabe Jefferson, de estudar essas nuances. Eu acho que a gente, quanto acadêmico, precisa não buscar generalizações com o debate sobre a pandemia. Que no país como o Brasil, a gente incorre em grande erro. Aconteceu assim com a geração Z. Não. Eu acho que vale a pena entender nuances de setores, de contextos distintos. Inclusive da precarização, né, Diogo? Exato. Inclusive, um aluno colocou aqui sobre a precarização, sobre sobrecarregar o trabalho, adoecimento, são vários subtemas. O professor Henrique levantou a mão, eu vou passar a palavra a ele. Não, eu queria só comentar sobre essa questão do aumento da produtividade. Realmente, no início, teve um aumento de produtividade, sim, era tudo muito novo para todo mundo, né? Muitos não... Eu, por exemplo, eu não trabalhava em home office, eu nunca trabalhei, e de repente eu tive que aprender, e aí eu trabalhei muito mais, realmente, que eu trabalhava de manhã, tarde, de noite. Então, isso, nesse primeiro momento, sim. Só que até quando vai conseguir sustentar esse aumento de produtividade? Porque a gente já percebe assim, um cansaço nas pessoas, né? Eu já estou cansado de trabalhar de manhã, de tarde, de noite, já não faço mais. Então, assim, teve esse início, que foi uma coisa muito nova, mas também agora eu percebo assim, muitas pessoas que eu converso, uma necessidade de voltar, de ter a convivência, de sair de casa. Então, eu já percebo muito isso, esse cansaço do home office, né? Porque é uma escravidão home office, é você ficar ali sozinho, né? E dar conta do trabalho todo, e não rir, não conversar, e não interagir. Então, até quando que isso também vai se manter, né? Essa produtividade, e se isso não vai fazer voltar, né? Como muitas empresas já estão voltando. Né? Assim, apenas algumas áreas que já historicamente já trabalhavam muito bem de home office, por exemplo, como a TI, né? Porque é um trabalho quase que isolado mesmo, né? Eu não sei, eu fico me perguntando muito isso, até quando vai se sustentar essa euforia da produtividade aí do home office, né? Paulo Henrique levantou a mão. Oi, boa noite. Professor Diogo, eu fiquei pensando aqui, a provocação que eu queria fazer para entender como a sua interpretação é que essa produtividade, para mim, está claramente ligada, principalmente em alguns setores específicos, mais à precarização do que propriamente à produtividade. Eu já visto o trabalho do professor, que tinha uma turma com 50, em dado momento ele precisou ter 70, 100 dentro da sala, agora ele tem 200, às vezes, dentro da mesma sala, em alguns contextos educacionais, né?
Mas, então, esse elemento, pensando também que, na perspectiva dos jovens que você falou das suas biografias, das dificuldades que são atravessadas, se a gente ainda deve continuar tratando esse jovem como nem, como se fosse uma perspectiva dele em procurar um trabalho e em estudar, ou se é sem. É sem emprego e sem trabalho na perspectiva do Estado como indutor e uma garantia fundamental dele estudar. E aí não necessariamente gratuitamente, mas de ter a oportunidade de estudar ou de ter renda suficiente para conseguir conquistar seus estudos. Se tem algum elemento que você tem explorado aí nas suas perspectivas também desses estudos. Ótima pergunta, Paulo, muito provocativa. Deixa eu primeiro comentar o que Henrique falou. Henrique, eu acho que a gente vai chegar em algum modelo híbrido. Porque, seguramente, é muito confortável você ter a possibilidade de poder ajustar a sua carga horária, o seu turno, podendo estar em casa também. Por exemplo, como na Fundagem a gente está em debate sobre isso, o que eu tenho advogado é o seguinte, é que você consiga formalizar e legalizar o teletrabalho, mas que você permita, não 880, não é 100% presencial, nem 100% remoto, que a gente consiga ter momentos de reuniões presenciais, etc, etc. Eu acho que isso vai ser o melhor dos mundos. Imaginemos que eu queira viajar para uma praia no final de semana, eu posso ir no sábado depois do almoço, na sexta-feira depois do almoço, eu posso retornar na segunda-feira à noite, porque eu tenho como fazer o meu trabalho na segunda-feira de outro lugar, enfim, né? Quem tem filho tem toda essa dinâmica de poder transitar, então tem coisas que são positivas. O meu receio, Henrique, é que a gente saia de uma demonização para outra e que a gente fosse de um extremo para o outro. É exatamente isso. Esse é o problema. Eu acho que tem ajuste. E aí a gente tem que saber, nossa categoria consegue transitar para o trabalho remoto, a gente consegue ter algo híbrido. Tem categorias que não conseguem aquilo dali. Eu acho assim, na Europa tem se debatido redução da jornada de trabalho. Acho que a França já são 34 ou 36 horas, enfim. A Espanha tem rediscutido a reforma trabalhista feita. A Alemanha também já reduziu. Exato. A maioria das empresas ela já trabalha com modelo híbrido. A minha menina trabalha com modelo híbrido, onde você monta o seu esquema. Aí essa geração jovem, Diogo, ela aceita melhor isso. Ela sente falta do escritório, mas não é o nosso escritório, é o escritório lúdico, entendeu? Isso. É o escritório de compartilhamento de informações, não é escritório para ficar vendo se você bateu o ponto ou não, entendeu? Porque às vezes o cara bate o ponto e não faz nada dentro do serviço. Nada, né? Eu acho que a gente tem que caminhar, tem um desafio... Henrique e Cris, cultural muito grande, assim, talvez acho que quando a gente começar a transitar geracionalmente um pouco mais, a gente consiga aceitar modelos mais híbridos como um todo. E aí tem um problema que a gente tem, algo que o Jefferson colocou, a gente tem parte dessa disputa geracional acaba sendo um pouco de implicância de parte a parte. Você tem e não é só culpa das gerações, e uma extrema inabilidade e competência da organização de orquestrar o diálogo entre as gerações. Eu acho que falta habilidade, né? Exemplo, os programas de preparação para a aposentadoria são programas que infantilizam o trabalhador maduro, né? Não se pensa coisas simples assim. O trabalhador maduro é um trabalhador de forte acúmulo de conhecimento tácito. Então, ele deveria estar junto, por exemplo, com profissionais trainee que estão começando carreira. E tem toda uma discussão de compartilhamento de conhecimento, de gestão do conhecimento que pode ser pensada. Isso pode ser incluído no processo de preparação para a aposentadoria. Tem outras barreiras de cunho legal, por exemplo. Na literatura internacional, quando a gente estuda sobre isso, se fala muito dos bridge employment, dos empregos ponte. O que acontece? Você está perto de aposentar,
você sai de um emprego 40 horas e vai para um emprego 20 horas, para um emprego 10 horas. Você não quer estar em casa, mas você não quer fazer 40 horas como você fazia. Então, assim, são pouquíssimas ocupações e profissões no Brasil que conseguem fazer. A nossa consegue. Você pode falar, não, eu vou ser professor 10 horas só. Você consegue fazer um trânsito nisso. Às vezes. A maior parte dos profissionais do Brasil não conseguem fazer esse tipo de coisa. Tem um debate bem interessante. Paulo, quando você me provoca e fala nessa questão do jovem, é um jovem nem... Sem ou não, nem? O jovem sem. Veja, tem algo interessante. No começo dos anos 2000, eu entrei no mestrado em 2001, terminei em 2003. E um dos temas-chave na área de pessoas e relações de trabalho no começo dos anos 2000 era empregabilidade. Eu fiz a minha dissertação sobre empregabilidade. Né? Isso a partir de uma discussão de dados secundários, modelos preditivos, etc. Mas acabei discutindo muito o conceito, a noção de empregabilidade, que vai no sentido do diálogo que você propõe, nem ou sem. E é engraçado que, passados 20 anos, esse debate ele ainda é central. Essa discussão sobre empregabilidade é uma discussão que acaba trazendo uma transferência de responsabilidade do emprego da sociedade para o indivíduo. Então, é o indivíduo que não é empregável, cuide da sua empregabilidade, como se fosse ele o responsável para, né, conseguir estar empregado. A discussão de competências ela vai muito próxima também disso. Tem um economista chamado Lester Thurow, que ele fala que o emprego ele se dá a partir do encontro de duas filas. É a fila das pessoas e a fila das ocupações. Se a gente pensa só em empregabilidade na perspectiva individual, e se a gente trabalha apenas com a ideia de qualificação, ensino superior, etc., e se você não gera oportunidades equivalentes no crescimento dessa outra fila, você tem ocorre um fenômeno que os economistas chamam de mismatch. O que é o mismatch? É um match errado. O que é o mismatch? Você tem profissionais de nível superior que passam a ocupar ocupações de nível médio. Isso eu estou falando daqueles que têm emprego. E você tem aqueles que nem estão na fila, estão fora da fila, eles não conseguem entrar na fila para ocupar ocupações em mismatch vertical. Enfim, porque não depende só do lado da fila das pessoas, depende da geração de oportunidades de emprego, etc. No país cuja política no país que se tem ausência de política econômica, né, e com um processo forte de desindustrialização, você tem geração de empregos mais precários, que nossa geração de emprego é no setor de serviços, e no primeiro setor, que é um setor das commodities, que você tem boa parte do trabalho informatizado, que ocupa uma parcela muito pequena daquele engenheiro agrônomo, daquele biotecnologista, e uma massa muito grande de trabalhadores braçais, mas a estrutura da economia do Brasil não gera emprego de qualidade. Então, olhar para essa geração neném, ela tem que ser feita compreendendo quem são esses jovens neném, mas botando a responsabilidade naqueles que precisam resolver o problema, que são, de um lado, as políticas públicas de geração de emprego e renda, e de outro, crescimento econômico que permita a geração de ocupações. Mas super concordo. É neném ou sem? É neném na perspectiva do número, do dado estatístico, mas é sem também porque não depende apenas dele. Gente, boa noite. Eu vou ter que sair agora, que acabou de chegar gente aqui na minha casa. Obrigada, Edson. Muito obrigada. Né? Esse é o problema de home office. Você é profissional e tem que correr e atender a casa. E tem casa. É assim mesmo que funciona. Não é? Muito obrigada. Muito obrigada, professor. Obrigada a todos. Boa tarde. Abraço. Boa noite. Abraço. Obrigada. Bem, a Aline falou muito sobre a questão de precarização do trabalho, sabe? Eu estava aqui
como a gente é multitarefas, né? Eu escrevi aqui produtividade ou produtivismo. Aí, se a gente cair na academia, nós estamos ferrados dentro dessa perspectiva, né? Aí eu lembro do presidente da FAPEMIG, que fala, né, que 30% faz pesquisa, 30% faz extensão, 30% dá aula. Só que os 30% são sempre as mesmas pessoas, né? É 30% do público que trabalha, né? Aí o neném ou sem também entra nisso, né? Não quero isso, quero aquilo, e assim vai. A professora Vera levantou a mão, essa menina. Sim, vamos lá. Bom, Diogo, meu amigo. Brilhante a sua fala. Gostei muito. Acho que assim, você trouxe o conteúdo teórico e acadêmico com um jeito gostoso de falar que você tem, com um jeito que traz a informação consistente, mas sem aquela rigidez do academicismo, né? Então, para mim, a sua fala foi brilhante, provocativa, né? Traz uma série de reflexões, as diversas gerações aqui presentes, né, que a gente tem, talvez a geração jovem há mais tempo aqui seja eu mesma, então traz a reflexão para toda a gama, desde do aluno lá da graduação, que vai ser o neném ou o sem, passando, né, pela geração que vai amadurecendo com um trabalho precarizado, até a geração, né, né, aposentados que continuam se colocando no mercado de trabalho, né? E aí o interessante é que a sua fala me levou, e pelas conversas, pelas colocações das pessoas, levou uma reflexão tanto acadêmica quanto pessoal. E isso tem um valor imenso. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que é fazer pesquisa nesse tema de gerações, na perspectiva não funcionalista, entendendo como uma construção social, né? Como chegar a problemas de pesquisa, como chegar a unidade de análise, aos sujeitos da pesquisa, né? Falar um pouquinho sobre a operacionalização, uma grande experiência em pesquisar esse tema e diversos outros, né? Esse é um dos grandes desafios de se estudar gerações, porque a gente acaba assim, é mais fácil importar classificação. A gente pega determinada faixa etária e faz um questionário e um survey para a geração X, para a geração Y. E as revistas aceitam, né? Como eu disse, eu não descarto o uso disso, principalmente na perspectiva quantitativa. Não é que você não possa utilizar a geração Y, por exemplo, geração Z no Brasil. Se você começar a recortar jovens que têm emprego formal, que têm emprego de alta qualificação, que estão em grandes capitais, etc., você vai ter uma homogeneidade geracional, que vai se aproximar muito da própria definição norte-americana de gerações. Então, eu acho que nesse caso, você até consegue utilizar. Seguramente você vai encontrar um jovem branco, enfim, um jovem padrão. Mas vai fazer sentido. Eu acho que quando você entende de onde parte a classificação e utiliza de maneira consciente aquela classificação, pode fazer sentido. O que eu insisto é que essa é a menor parcela do jovem no Brasil. A gente acaba, ao importar esse tipo de tipologia, a gente acaba falando para aqueles jovens que todo mundo está falando. A revista Exame fala, a revista X fala, enfim.
tem como estudar isso, claro, é importante estudar, né? Mas eu acho que a gente pode pensar em outras questões. Outra dificuldade, Vera, é que como nós não temos um esforço intelectual teórico nacional para se discutir recortes geracionais à brasileira, digamos assim, a gente fica refém daquilo dali. Então, a gente tem uma janela para se pensar conceitualmente algumas questões, né? Uma preguiça ou uma dificuldade para se construir construtos que dialoguem a partir da perspectiva geracional com o nosso contexto, e uma tentativa mais rápida e assim uma sedução de utilizar classificações estrangeiras, porque a publicação acaba girando de modo mais rápido nesse sentido. Eu acho que, pensando na ideia de pluralidade, seja dos juventudes e dos idosos, eu acho que aprofundar estudos qualitativos que mostrem alguns nichos e algumas características, estudar os jovens na área de TI, você pode ter alguma reflexão, estudar os jovens em outra área, você vai ter outra reflexão, estudar o processo de aposentadoria. Por exemplo, entre nós, professores, a gente vai ter uma reflexão, a gente consegue ter emprego ponte, começar a fazer estudos assim, aí talvez em algum momento, com o conjunto dessas experiências qualitativas com recortes geracionais, a gente comece a encontrar recorrências e a gente consiga desenvolver teoria nacional sobre isso. Eu vejo basicamente esses dois desafios. Dá para usar os modelos de fora, mas assim, a gente vai... se a gente pegar jovens das capitais, empregos, você consegue utilizar. Talvez a gente tenha que ser menos preguiçoso e tentar construir estudos com mais cadência. Eu tenho um pouco de inveja quando eu vejo aqueles grupos de pesquisa na Europa, grupos de pesquisa nos Estados Unidos que fazem estudos longitudinais, em cohortes, assim. Dá uma falhada. Pega uma mesma... Dá uma falhada. Eu tenho inveja de ver aqueles grupos de pesquisa que pegam esses estudos longitudinais, aí pegam uma mesma geração e começam a investigar. E aí, assim, às vezes a pessoa faz 1 ou 2 artigos, tem uma ou 2 contribuições, mas é um artigo que teve um campo de 10 anos, de 15 anos, né? E aí consegue. Aí quando a gente lê nesses journals muito importantes da vida, fala, poxa, olha aí a contribuição. Ele está observando o campo durante 2 décadas. Aí você consegue. A gente não faz isso no Brasil. Assim. Não é por culpa nossa, não, sabe, gente? Como é que a gente sobrevive na pós-graduação? A dinâmica da pós nos leva ao curto prazo. E a gente precisa pensar em outros estímulos. A gente avança teoricamente, Vera, tentando caminhar para algumas reflexões de algumas incursões de campo de prazo mais longo. Mas é difícil fazer isso no Brasil. É difícil e é o nosso desafio, e o desafio para as novas gerações também. Né? Mas outras áreas, desculpa interromper, outras áreas, por exemplo, Fiocruz tem muito estudo de corte, né? Assim, longitudinal, ou seja, na própria Fiocruz Minas aqui, eu conheço 2 projetos, trabalho na perspectiva, são 30 anos o projeto, com 2 pesquisadores, mãe e filha, que estão continuando na investigação. A economia também faz, né, Jefferson? A engenharia também faz. Eu acho que a área de ciências sociais aplicadas é que fica... Talvez um pouco mais complicado. A FAPEGES não aguenta bancar um estudo. Exatamente. O problema é que a área de ciências sociais aplicadas... Precisa de dinheiro, isso mesmo. Bem, eu acho que a gente tem mais um questionamento. A Aline falou que adorou a palestra dessa noite, né? Como que você partilhou suas informações, a Aline colocou aqui.
E aí eu aproveito essa fala da Aline e agradeço a todos os presentes, nossos alunos, nossos professores, e em especial o professor Diogo, que foi muito gentil, como a professora Vera disse, sem nenhum filtro acadêmico, apesar de ter toda a chancela e toda a possibilidade de ele podia ter falado nisso com uma forma totalmente diferente, mas como nós conhecemos, né, Vera, né, Henrique, né, Jefferson, era já de se esperar que o professor Diogo, mais uma vez, ele ia superar todas as expectativas, como sempre faz, e desvencilhar um assunto tão polêmico, tão rico, tão abrangente, e que eu tenho certeza que os alunos que são da área de RH, ou os alunos que não atuam na área de RH, mas se enxergam dentro dessa temática, porque nós somos gente, né? Então a gente precisa, é um tema que invade o nosso dia a dia, então eu acho que todos nós nos sentimos convidados, professor Diogo, a não só num próximo momento podemos te encontrar aqui em BH, conversar, fazer um café da tarde, no nosso grupo de pesquisa, quem sabe, passar uma tarde com a gente aqui. Né, Diogo? Está faltando, não está? Com direito. Compartilhamento, a presença. Isso, obrigada, Andréia. Com direito ao vinho, com direito ao Jefferson na cozinha, etc., né? Então, assim, de verdade, te agradecer muito e convidar todos os colegas e alunos aqui presentes a dar uma navegada no currículo do professor Diogo, baixe alguns artigos, entre em contato, veja. Diogo, como você passou seu e-mail, se alguém precisar, a palestra vai estar gravada, vai ser disponibilizada. Eu acho que surge, sim, novas discussões. O Diogo também já participou de várias discussões sobre formação de tese, formação de hipótese, o quanto isso é diferente em cada área. E aí, Diogo, com certeza, nós vamos ter outros momentos de conversa nesse sentido e compartilhamento de informações entre o grupo de professores mesmo. É muito bom a gente conversar entre os pares. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que voltar a fazer. A gente fazia isso muito em congresso, mas a gente sabe que os congressos eles estão mais pontuais para as tarefas que a gente tem, já tem um caráter político e de participação diferente. Eu acho que voltar nessas discussões entre amigos é muito bom. Então, poder te rever hoje aqui, agradeço a presença de todos e me coloco sempre à sua disposição, você sabe disso, e tenho certeza que a Universidade FUMEC também, tá? Eu desejo uma ótima noite a todos, né? Um excelente semestre, e tenho certeza que a gente vai se rever em breve, né? Muito obrigada. Gente, muito obrigado, ótima noite a todos e a todas, espero revê-los e revê-las em breve. Também. Obrigado, Diogo, um abraço para você. Obrigada. Um abraço, um abraço. Obrigada por tudo. Obrigada, boa noite a todos, todas. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Obrigada. Ô, Karen, pode parar a gravação, tá bom? Diogo, eu te mando o link da gravação se você quiser. Já saiu. Ô, Jeff, obrigada, viu? Muito obrigada. Tchau, Cris. Fica com Deus. Tchau. Me conturbado aqui, que no meio da...